Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 88 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Vem aí muitas regrinhas para você anotar aí no seu caderno. E o assunto a ser estudado hoje é a parte 2 de colocação pronominal. Na aula passada, nós revisamos os pronomes oblíquos e estudamos as regras de próclise. E hoje vamos conhecer então o que é a mesóclise e a ênclise. Nossos objetivos são conhecer regras de mesóclise e ênclise. Colocação pronominal, então, só relembrando vocês que é a parte da gramática que cuida do emprego correto dos pronomes oblíquos átonos nas frases. Normalmente, a colocação pronominal, ela não é empregada de forma correta na nossa linguagem verbal, na nossa linguagem oral. Mas algumas normas, elas devem ser obedecidas e respeitadas, principalmente no que diz respeito à linguagem escrita. Na colocação pronominal, os pronomes oblíquos átonos, eles podem ocupar, então, 3 posições com relação ao verbo. Antes do verbo, no meio do verbo ou ainda depois do verbo, que é o que a gente chama de próclise, mesóclise e ênclise. Muito bem. A próclise, pessoal. Na colocação pronominal, ela é chamada de próclise quando o pronome aparece antes do verbo. Muito bem. Que é o que nós estudamos já na aula anterior. A mesóclise, na colocação pronominal, a gente chama de mesóclise quando o pronome, for colocado no meio do verbo. E ênclise, na colocação pronominal, é quando o pronome aparecer depois do verbo. Vamos começar com este poema chamado Pronominais, escrito pelo Oswald de Andrade, que é um poeta modernista. E ele diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Por que a professora começou, então, com este texto aí do Oswald de Andrade? Porque ele está tecendo uma crítica ao emprego, em excesso das normas gramaticais. E ele está criticando e dizendo que as pessoas, na verdade, elas não falam dessa forma. A nossa linguagem oral, ela é mais coloquial. Então, no dia a dia, as pessoas dizem me dá e não dá-me ou dê-me, certo? Então, ele tece aí uma crítica, mostrando ali na primeira frase, já no dê-me um cigarro, um caso de ênclise, pronome sendo usado depois do verbo. E a gente vai conhecer então hoje regrinhas de ênclise. E tem uma situação bem específica que diz que a gente não deve começar frases com pronomes oblíquos. E aí o Oswald de Andrade quis mostrar aqui no finalzinho, no me dá um cigarro, que é dessa forma que todas as pessoas falam. Muito bem. Na utilização prática da língua portuguesa, o uso dos pronomes oblíquos, esse uso vai ser determinado pela boa sonoridade da frase, Aquela coisa que combina, que dá uma boa sonoridade, que você percebe que soou bem aos ouvidos. Então, dificilmente alguém dirá, dê-me um cigarro, pois isso é extremamente formal, A nossa linguagem na oralidade, ela é mais coloquial. Entretanto, se a gente fizer uso da escrita, na escrita nós temos que usar todas, aplicar as regrinhas da gramática que a gente aprende na escola. Por quê? Porque a escrita, ela é mais formal, Ela exige uma maior formalidade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar hoje pela mesóclise.
A mesóclise vai acontecer quando o pronome oblíquo for colocado entre o radical e as desinências verbais, tá? Vai acontecer com verbos no futuro do presente e também futuro do pretérito, somente nessas duas situações. Ela é pouquíssima utilizada atualmente, né, dada a sua extrema formalidade, mas a mesóclise, ela é recomendada, então, quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não vier precedido por alguma palavra atrativa de pronomes, como é o caso do não, do que, né, de outros advérbios. Então, não tem palavra atrativa que justifique o uso do pronome antes, vai ter que fazer mesóclise, né? E claro, principalmente na escrita, nós não podemos esquecer que se eu fizer uso da escrita, eu preciso empregar isso aqui corretamente. Então, olha lá os exemplos, né? Ajudar-nos-ia se falasse um pouco mais baixo. Esse verbo aqui, né, eu pintei de marrom, então ele foi quebrado no meio, por isso é mesóclise, meso é meio, né? Então o verbo foi quebrado no meio e o pronome oblíquo átono foi empregado exatamente no meio do verbo e tudo isso aqui deve vir separado pelo hífen, né? Eu tenho aqui o verbo ajudaria. O verbo ajudaria está no futuro do pretérito, né? Ajudaria é futuro do pretérito. Então, é uma situação que pede o uso da mesóclise, tá? Por isso ficou ajudar-nos-ia. O segundo exemplo, permitir-lhes-ei mais uma taça de vinho. Permitirei, tá ali o verbo, né? Permitirei, o verbo foi quebrado no meio para eu inserir aqui o pronome oblíquo lhes. Permitirei está no futuro do presente, né? Esse é o tempo verbal. Então, também pede o uso da mesóclise, né? É somente nessas duas situações aí. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Muito bem, pessoal. Agora vamos conhecer as regrinhas para ênclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo átono ele é posicionado depois do verbo. O uso de ênclise é recomendado, então, nas seguintes situações. Primeira, quando o verbo iniciar a oração. Olha lá, refiro-me ao carregador de celular. Por quê, gente? Porque diz lá a regrinha que a gente não começa a frase com pronome oblíquo. Então, começa pelo verbo e o pronome fica depois. Então, não poderia ser me refiro, e sim refiro-me, ok? Como eu já falei, na nossa fala cotidiana, que é mais coloquial, nós vamos falar me refiro, né? Mas na escrita vamos respeitar a regra de ênclise. Segunda situação, quando o verbo estiver flexionado no modo imperativo afirmativo. Lembra ainda que o modo imperativo é aquele que dá uma ordem, né? É o verbo dando uma ordem. Então lá, ó, dê-me um copo com água. Esse dê está no modo imperativo, tá? E também a gente poderia aqui aplicar, né, a regra de que não é possível começar a frase com o pronome oblíquo. Muito bem, já temos aí duas situações, né? Vai anotando tudo isso aí no seu caderno. Regrinha 3, quando o verbo estiver no gerúndio. Também vamos fazer ênclise. Meu pai veio carregando-me no colo, tá? Carregando está no gerúndio. Gerúndio é a forma nominal do verbo quando ele termina em NDO. Ando, endo, indo, né? Carregando, comprando, escrevendo, dormindo. Então, também aqui o uso da ênclise. O pronome oblíquo
depois do verbo. A quarta situação, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, quer dizer, no infinitivo ele não está aplicado a nenhuma pessoa, né? Por isso ele é impessoal. Infinitivo é quando o verbo termina em R, ar, ir, né? Ele não está conjugado, certo? Não está conjugado em nenhuma pessoa. Então, quero dar-lhe uma boa notícia. Dar está no infinitivo impessoal. Por isso, exigiu o pronome depois dele, né? Uma ênclise. Convém contar-lhe tudo. Contar também está no infinitivo impessoal. Então, o pronome oblíquo lhe tem que ser depois do verbo. E a quinta situação, depois de uma pausa. Então, quando voltava do trabalho, vírgula, parecia-me bem cansado, né? Eu fiz uma pausa na oração, continuei, então, verbo parecia, pronome oblíquo depois do verbo. E, para a gente fechar, né, coloquei aqui um quadro, você pode anotar isso aí no seu caderno como uma forma de síntese, né, de tudo isso que nós estudamos nessas duas aulas. Então, colocação pronominal, que eu já expliquei, que é a colocação do pronome oblíquo em relação ao verbo. Chama-se de próclise quando esse pronome estiver antes do verbo. Um exemplo, isso não se faz. Faz é o verbo, se é o pronome oblíquo que está antes do verbo. Lembrando que aqui a gente tem, aplica-se a regra da palavra atrativa, né? Palavra não, que é uma palavra negativa e que atrai o pronome para perto dele. Segundo caso, a mesóclise, quando estiver no meio do verbo, né? Então o verbo ele se quebra. Chamar-me-iam de louco. O verbo chamariam está no futuro do pretérito, né? E ele foi quebrado no meio para colocar o pronome oblíquo me. Aqui nós temos a seguinte situação, né? Para justificar o emprego dessa mesóclise. Verbo no futuro do pretérito e não tem nenhuma palavra antes do chamariam que atraia o pronome para perto dessa palavra. Então, só nos resta mesmo empregar uma mesóclise, né? E a última situação, ênclise. Depois do verbo, quero-lhe muito bem. Então, esse lhe, que é o pronome oblíquo, está depois do verbo, porque o verbo está começando a frase, né? E também porque nós não devemos, na escrita, começar frases com o pronome oblíquo, né? Então, esse quadro aí, eu acho que ele sintetiza bem todas as informações para que você possa lembrar assim mais rapidamente do que é a próclise, do que é a mesóclise e do que é a ênclise. Agora, pessoal, lá para os exercícios, né? Praticar aí as regrinhas que foram estudadas na aula de hoje. Muito importante isso para a fixação do conteúdo, então não pule essa etapa. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!